Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Guilherme Garcês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios de morar em outro país. Sou Guilherme Garcês, um jovem rapaz de 31 anos, e eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória na Austrália, onde eu vivi por 7 anos. E aí a gente vai conversar um pouco sobre os desafios, sobre as dificuldades que enfrentei ao enfrentar os meus medos, né, de ir morar em outro país. Bom, eu sou nascido em Santo André, no interior de São Paulo. Nasci no dia 7 de setembro de 1991. Veio numa família humilde, mas muito feliz. Aqui, então, eu retrato a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e eu no forninho, na barriga da minha mãe, aqui nessa foto. Também trago a foto do meu avô e da minha avó, são pessoas muito especiais. O meu avô Geraldo e a minha avó Alzira. Eu morava no fundo da casa deles e eles eram como pais para mim, sabe? E a gente tinha sempre a casa repleta de familiares, né? Nos dias das mães, dos pais, no Natal, no Ano Novo, sempre tinha aquela reunião familiar, né? Isso vem se perdendo nos dias de hoje, né? Mas era muito comum quando eu era criança, né? E eram momentos inesquecíveis. E a minha tia, tinha uma tia chamada Sônia, que ela sempre apresentava nessas reuniões familiares fotos de viagens que ela fazia ao redor do mundo. Ela era bem de vida, né? E sempre trazia essas fotos para a gente ver. E a família sempre ficava ansiosa, querendo ver, né? Fotos de Paris, fotos da Itália. E dentro desse jantar, um dia, a minha tia apresentou o álbum de fotos dela na Itália, quando ela foi viajar para a Itália. E eu lembro que isso me marcou muito, porque eu era criança, né? E eu estava olhando aquelas fotos e eu imaginava o seguinte: eu nunca vou conseguir sair fora do Brasil, né? Eu venho de uma família humilde, né? Minha família não tem condições financeiras como a família da minha tia Sônia. Então, esse sonho para mim parecia ser impossível, né? Mas a vida veio e me surpreendeu, porque em dezembro de 2014 eu acabei realizando o sonho de ir morar na Austrália. Então, a princípio, eu fui para a Austrália para estudar 6 meses, estudar inglês, e era um sonho realizado, sabe? Eu lembro do frio na barriga que eu senti, né? Ao entrar no avião e me deparar com esse sonho, né? A realização desse sonho e também com os medos que vêm junto, né? Da realização de sonhos, né? Porque eu lembro que eu não falava nada de inglês. Então, imagina você ir para um país onde você não sabe comunicar a língua materna do país, né? Então eu me senti assim bem afoito, bem com medo assim, né, diante dessa situação. Nunca tinha viajado de avião, então esse era um outro grande desafio que eu tinha que enfrentar, que era viajar de avião. Eu lembro que a minha tia Sônia até me deu um comprimido, né, um relaxante para mim poder relaxar durante o voo, porque eu estava com muito medo, né? Até da hora do embarque ali e da hora do pouso do avião também. Eu estava com bastante receio daquilo que podia acontecer nesse voo. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí fica a mensagem para você: viva seus sonhos e não deixe que seus medos te paralisem e lute para realizá-los. Todos nós temos medos, né? Temos aflições, temos momentos que a gente duvida da gente mesmo, né? Como eu me duvidei da minha capacidade, né, de crescer, amadurecer, correr atrás do meu sonho e realizar esse sonho que eu vinha realizar, né, que era morar fora do país. Então, todos nós somos capazes, né? E nos meus primeiros 6 meses na Austrália, foi uma fase de adaptação, onde eu colecionei momentos inesquecíveis, né? Eu comecei a trabalhar, então, no ramo da construção civil, né? Eu trabalhava com comunicação, eu sou publicitário, gosto, né? Dessa olho no olho, dessa comunicação e tudo mais. E me vi numa situação onde eu tinha que trabalhar manualmente, né, com a força do meu braço. Foi uma adaptação, mas lá na Austrália a gente tinha sempre um dizer, né, que dizia assim: work hard, play hard, que é trabalhe duro e também jogue duro, sabe? Porque quando a gente trabalha duro e a gente conquista sonhos, isso nos move, né? E eu realizei alguns grandes sonhos, dentre eles foi conhecer um canguru. Eu nunca imaginei, né, ver com meus próprios olhos, chegar perto de um canguru, um bicho tão exótico, tão diferente, né? Era um grande sonho para mim e foi realizado, né? Uma outra grande experiência que me marcou
foi de eu ter pintado o cabelo, pintado a barba, né? Para ficar mais parecido com o australiano, né? E aí as pessoas nem me reconheciam mais, né? No trabalho, meus amigos, né? Foi algo assim bem marcante, bem diferente assim que eu realizei lá na Austrália, né? Foi momentos bem intensos assim esses 6 primeiros meses, né? De adaptação à cultura, de aprender inglês, de trabalhar e de fazer coisas diferentes, como até pintar o cabelo. Foram momentos assim bem marcantes. E aí vem as dificuldades encontradas no caminho, né? A saudade da família, a dificuldade de comunicar, a adaptação a uma nova cultura, a carência, trabalhar no ramo da construção civil durante o dia e estudar durante a noite. Imagina, o cara chegava cansado, né? E tinha ainda que estudar, correr atrás do sponsorship, né? Que é essa oportunidade de que a empresa nos fornece aos imigrantes, né, para se tornar um cidadão australiano. Então, todo imigrante está correndo atrás disso, gera muito estresse. E também a definição de metas e objetivos, que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente já não sabe mais para onde a gente quer ir. Que é tanta informação, tantas pessoas dizendo diferentes coisas para nós, que aí a gente acaba, né, ampliando muito o horizonte e já não sabe mais para onde quer ir, quais são as metas e os objetivos. E aí, no dia 13 de janeiro de 2018, eu casei com o amor da minha vida, né? Então, conhecer a minha esposa, a Bruna, foi um presente de Deus na minha vida, sabe? Ela veio suprir várias necessidades que eu tinha, né? Ela é o amor da minha vida e vem sendo minha companheira desde então. Eu descobri que eu fui para a Austrália muito mais do que aprender inglês, do que viver em uma nova cultura. Eu fui conhecer o amor da minha vida, fui conhecer a companheira, né? Que eu precisava, né? Então, foi algo bem marcante para mim e algo que eu carrego com muito carinho, que a Austrália me deu de presente a minha esposa, né? Foi lá que eu conheci ela e lá foi que a gente construiu uma história juntos, né? Então, após viver 6 anos em Sydney para correr atrás do sonho do sponsorship, a gente foi para Canberra, um outro estado, né? E aí foi uma nova adaptação, a gente teve que mudar de estado aí para correr atrás desse sonho de se tornar australiano mesmo, de ter os direitos de um cidadão australiano. Mas aí no meio do caminho a gente redefiniu a nossa rota. A gente percebeu que não era aquilo que a gente queria realmente, né? Que a gente queria estabelecer família perto da nossa família. Então, foi quando a gente decidiu voltar para o Brasil. Em dezembro de 2021, a gente decide então voltar para o Brasil, né? Foi preciso muita coragem para sair do Brasil, para enfrentar todos esses desafios, né? E correr atrás dos nossos sonhos, né? E começar uma vida junto lá, mas também foi muito necessário a coragem para voltar para o Brasil, porque muitas pessoas nos chamavam de loucos, né? Vocês moram aí há tanto tempo, há 7 anos, o que vocês vão fazer de volta ao Brasil? Mas nós, né, temos muito forte conosco a família. A gente quer ter próximo a família, a gente quer construir uma família junto também, eu e a minha esposa, né? E a gente decidiu, então, vir realizar esse sonho aqui no Brasil. Então, independente do que as outras pessoas pensam, né? O que elas acham, né? A gente foi atrás do nosso sonho. Nosso sonho é qual? Construir uma família perto da nossa família. Então, aí a gente retornou ao Brasil em dezembro de 2021. Eu já voltei com o ímpeto de estudar, né, nesse primeiro ano para me estabelecer aqui no Brasil. Então, iniciei esse curso na FGV, onde eu estou cursando uma pós em inovação e estratégia. E aí, para então, né, ao finalizar esse curso, eu e a minha esposa pretendemos ter um filho. Então, essa é a minha história, essa foi a minha jornada, né? Esse foi meu ciclo na Austrália e agora um novo ciclo aqui no Brasil está se iniciando. Então, acompanhe aqui o nosso canal e aí, mais para frente, daqui 7 anos, eu vou apresentar então esse meu ciclo de 7 anos aqui no Brasil também, para que você possa saber se a gente teve filhos, o que aconteceu na nossa vida, quais foram os desafios encontrados aqui no Brasil. Então, não deixe de seguir o nosso canal, siga, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vençam o seu medo e realizem os seus sonhos. Fique com Deus e até mais!